Fala aí, pessoal, tudo bem? Nossa semana número 5, conforme o recado que eu passei para vocês lá no grupo, eu sempre vou sinalizando para que a gente perceba que parece que é um encontro só por semana, mas o negócio passa rápido, né? Então a gente já está aí na semana 5, fechando o primeiro ciclo, digamos assim, da nossa preparação. A cada ciclo de preparação, que coincide mais ou menos a cada mês, né? Então a cada fechamento de mês, quando a gente tem ali a semana do simulado, e a gente chega agora numa semana importante de simulado, eu vou fazer um simulado modelo federal de primeira fase e um simulado modelo federal de segunda fase. E aí vocês vão receber esse simulado na sexta-feira, para que vocês possam se organizar tranquilamente aí no final de semana ou no início da outra semana. E aí, na sequência, eu vou disponibilizar na plataforma a resolução desse simulado, a resolução das questões, onde eu vou sinalizar por que eu escolhi cada uma das questões, e esses simulados eu faço com questões inéditas. Por quê? Porque senão aquele aluno que já resolve muitas questões, ele fala, essa questão eu já vi, né? E aí não vira um simulado. Então aqui, todos os simulados que eu faço, eles são com questões inéditas, tá bom? Então na sexta-feira vocês recebem, e aí no início da semana que vem, você já vai ter acesso ali já na segunda-feira, na plataforma, a resolução do simulado. Lógico, né? Você só vai assistir a resolução depois que você fizer o simulado, né? E aí, se tiver alguma dúvida, ainda assim, o WhatsApp está aberto para vocês, pode mandar para mim no particular. Se quiser compartilhar alguma resposta que você fez especialmente, e entender por que de repente você errou, ou se de repente teria alguma nota parcial, pode me mandar, tá bom? Então vamos lá, minha gente. Biologia A, o assunto é sério, né? Vamos terminar aí a parte de enzimas. Na aula passada, a gente viu, digamos assim, o básico de enzimas, aquilo que todo mundo tem que saber, né? O que a gente vai ver de enzima agora não é básico, é aquele adicional que vai te diferenciar do teu concorrente. Então, tem algo a mais que eu posso saber sobre enzima? Tem, já que enzima é um assunto que sempre aparece. Então, vamos, gente. Quando você fala em tipos de enzimas, a gente tem aqui as enzimas que são formadas somente por aminoácido, né? Então, essas enzimas que são formadas somente por aminoácidos, a gente vai chamar de enzimas. Deixa eu só aceitar aqui a Renata. A gente vai chamar, então, de enzimas simples, onde a gente tem ali só aminoácido, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu passar mais uma vez, que ele vai juntar esses aminoácidos aqui. Enzima, onde a gente tem um empacotamento ali por ligações peptídicas, né, gente? Você tem esse empacotamento por ligações peptídicas, um aminoácido vai ligado a outro aminoácido por ligações peptídicas, a gente vai tendo ali a formação, então, de uma proteína. Lembrando que a maioria das enzimas são de natureza proteica. Alguns livros de biologia até falam que todas as enzimas são proteínas. Lógico, gente, tem exceção. A gente tem aí as ribozimas, que são enzimas de RNA, tá? Mas, de maneira geral, as enzimas, elas são de natureza proteica. E se enzimas são proteínas, elas são formadas por aminoácidos, beleza? Somente aminoácido, a gente classifica essa enzima como uma enzima simples. Porém, entretanto, existem alguns tipos especiais de enzima. Talvez você já ouviu falar em coenzima ou cofator enzimático. Então anote aí. Giovanni, o que é uma coenzima? Coenzima, gente, é alguma substância que vai ligada na enzima, que vai ser importante para o funcionamento dessa enzima. Por exemplo, a vitamina A. A vitamina A, ela é uma coenzima importante para a manutenção da nossa visão. Então, lá no nosso olho, a vitamina A, ela tem um papel relevante, porque a vitamina A, ela vai agir como uma coenzima. E o que seria essa coenzima? É um ingrediente fundamental para que a enzima funcione, galera. Então, ela vai encaixar ali, né, numa região específica da enzima, que não é o centro ativo, tá? Ela encaixa numa região importante da enzima para poder essa enzima ter uma ação, para que essa enzima tenha um funcionamento. Normalmente, quando
esse grupo prostético, que pode ser uma coenzima ou cofator, normalmente quando esse grupo prostético ele é de natureza orgânica, tipo vitamina é uma substância orgânica, a gente usa preferencialmente a palavra coenzima. Giovanni, coenzima e cofator é a mesma coisa? De maneira geral, sim. Mas, quando esse grupo prostético, ele trata-se de uma substância orgânica, a gente dá preferência para a palavra coenzima. Agora, se esse grupo prostético for um sal mineral, tipo magnésio, o ferro, que é importante lá para a hemoglobina, aí a gente chama de cofator enzimático. Então, coenzima, quando esse grupo prostético é de natureza orgânica, cofator, quando esse grupo prostético ele é de natureza inorgânica, tá? Mas assim, galera, de maneira geral, falar coenzima, cofator enzimático, beleza, tá tudo bem, né? Não é errado você se referir à vitamina A como um cofator enzimático, tá? Mas assim, a gente diz que de preferência, quando é uma substância orgânica, usa-se a palavra coenzima, quando é de natureza inorgânica, de preferência usa-se a palavra cofator. Veja que a enzima simples, quando ela é formada somente por aminoácidos, a gente chama ela de apoenzima. Então, assim, Giovanni, o que é uma apoenzima? É a enzima que é formada somente por aminoácido. Só que essa enzima que é formada somente por aminoácido, quando ela necessita de uma coenzima ou de um cofator enzimático, aí ela passa a ser denominada, então, de uma holoenzima. Esse radical holo, gente, ele significa total ou completo. Então, eu posso dizer que aqui agora, a nossa enzima, ela está completa. Eles usam o termo também enzima complexa, no sentido que ela necessita de algum ingrediente para funcionar, seja uma vitamina, seja um sal mineral, beleza? Então, aquelas enzimas que atuam sozinhas são enzimas simples. As enzimas que atuam necessitando de um grupo prostético, coenzima, cofator, a gente denomina de holoenzima. E o termo apoenzima é somente a enzima simples, certo? Então, termos, gente, específicos agora, tá? Aquilo que eu falei que vai diferenciando vocês de uma concorrência, beleza? Então, veja que aqui do lado esquerdo da tela, eu tenho a apoenzima, que é a porção proteica. Eu tenho ali o cofator, uma coenzima, o grupo prostético, que é uma porção não proteica, né? Que pode ser uma vitamina, um sal mineral, que vai encaixado ali. E aí você tem o substrato, como se, para que o substrato possa encaixar na enzima, necessita desse grupo prostético, tá? Então, a holoenzima, enzima complexa, também denominada de enzima conjugada. Beleza, gente? Lógico, são termos bem específicos, a probabilidade de termos mais específicos aparecerem é menor, né? Mas, assim, é o que pode diferenciar a gente quando o vestibular é muito concorrido, que é o caso da medicina, né? Inibidores enzimáticos. Então, agora a gente vai para um outro assunto. Isso daqui dá uma outra questão de prova aí, que eu considero também que quando o aluno tem essa informação é um diferencial importante. Existe a enzima, né? E existe o substrato. Nesse primeiro exemplo aqui, nessa primeira imagem aqui da esquerda, você tem um exemplo sem inibição. Então, perceba que o substrato que está aqui em verde, ele vai encaixar na enzima, e uma vez que ele encaixa no centro ativo da enzima, a reação química acontece. Agora, quando você tem uma inibição competitiva, vamos pensar aqui nos fármacos, gente. Daqui a pouco vocês serão médicos prescrevendo remédios, e lá na bula de remédio você tem a ação medicamentosa. Tem fármacos que eles agem por inibição competitiva. Tem fármacos que eles agem sem inibição. E tem fármacos que eles agem, né, nesse processo de inibição não competitiva. Então a gente tem aqui, ó, imagine que o substrato, deixa eu até pegar minha caneta aqui para eu escrever, para ficar mais visual para vocês. Então aqui em roxo nós temos a enzima.
Aqui em verde, nós temos o substrato. Uma vez que o substrato encaixa na enzima, a reação química acontece. Mas agora pensem comigo, gente. Imagine que um paciente teu, ele tem uma determinada doença, e o problema é porque uma reação química que não deveria estar acontecendo, ela está acontecendo. O que você faz para você evitar que essa reação química ela aconteça? Ou o que você faz para regular essa reação química para que ela aconteça num nível menor? Você vai prescrever um medicamento para o seu paciente. Esse medicamento, vou chamar de fármaco, tá? Fármaco. Esse medicamento ele pode agir por inibição competitiva. Então, se o paciente toma esse remédio, o remédio vai agir onde? Ele vai ocupar o sítio ativo da enzima. E aí, quando o substrato chegar, o substrato não consegue se encaixar. Se você pensar no modelo chave-fechadura, é mais ou menos como se a enzima fosse a fechadura e o substrato fosse a chave. Só que quando o substrato chega, a fechadura ela já está ocupada. E aí a chave não consegue entrar. Se a chave não entra, se o substrato não entra, a reação química não acontece. E se é uma reação química ruim para o meu paciente, legal, eu consigo regular essa reação dando uma medicação que atua por inibição competitiva. E aí, deixa eu avançar aqui, ó. Quando você pensa no inibidor competitivo, olha esse gráfico da esquerda aqui, ó. A curva preta, ela mostra sem inibição. Então, conforme o tempo passa, veja que rapidamente atinge a velocidade máxima de reação. Mas quando você usa o inibidor competitivo, você atrasa a velocidade máxima, só que ainda assim, em algum momento, ele pode atingir a velocidade máxima. Isso é inibição competitiva, tá, gente? Quando o inibidor, ele compete pelo centro ativo da enzima com o substrato. Agora, imagine que eu não penso em competição. Então, existem fármacos que eles agem por inibição não competitiva. Ao invés deles competirem pelo sítio ativo, uma vez que eu uso um determinado fármaco, esse fármaco tem endereço certo. Chegando na enzima, o que acontece? Essa enzima, em contato com o remédio, em contato com o fármaco, ela muda a conformação espacial do sítio ativo. E o substrato não consegue encaixar. Esse medicamento, esse fármaco, ele é interessante quando eu não quero que em nenhum momento atinja a velocidade máxima, gente. Olha só, sem inibidor, a reação química acontece rapidamente e atinge a velocidade máxima. Agora, com a inibição não competitiva, uma vez que o inibidor ele se liga na enzima, ele muda a conformação espacial dessa enzima, ali na parte do sítio ativo, e ele não permite que o substrato se ligue. Então, radicalmente, a gente consegue diminuir a velocidade de reação química. Imagine que é uma doença em que o paciente está sofrendo muito com a doença porque uma determinada reação química está acontecendo. E essa reação química, ela é uma reação química enzimática. E aí, você pode usar um fármaco por inibição não competitiva. Se a reação química que está acontecendo, ela é prejudicial, eu consigo reduzir ela drasticamente com esse tipo de fármaco. Legal, gente? Então, assim, só para fechar isso aqui, que é algo bem específico para vocês. Temos enzimas que, né, não tem inibição, né? A gente não está falando de nenhum tipo de inibidor. E existem dois tipos de inibição: a competitiva, que compete pelo sítio ativo, com o substrato. A vantagem é que diminui a velocidade inicial, mas, num segundo momento, essa velocidade ela pode ainda atingir uma velocidade máxima, principalmente quando está passando o efeito do medicamento, que é a hora que provavelmente já está na hora de tomar uma nova dose daquele medicamento. Tá? E aí a gente tem a inibição não competitiva, que independente da quantidade de substrato, o medicamento ele não, né, vai deixar atingir a velocidade máxima. E aí a gente fecha, então, essa parte de enzimas. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida nessa parte
de enzimas, fique à vontade em colocar aqui no chat ou interagir aqui comigo, tá bom? Seguimos, galera. Ácidos nucleicos. Quando a gente fala de ácido nucleico, a gente vai falar de DNA e RNA. Olhando nessa imagem, a gente observa pessoas diferentes, né? Características fenotípicas diferentes. Fenótipo, geralmente, é uma característica visual. Então, quando eu olho para aquele senhor, digo, olha, ele está com um chapéu e está com uma barba já grisalha, eu estou falando de fenótipo. Fenótipo, geralmente, envolve uma característica visual. Quando eu olho para esse rapaz da direita aqui, eu digo, nossa, parece que ele tem olhos azuis. A cor do olho é uma característica fenotípica. E o que determina essa cor do olho é uma característica genotípica. Essas pessoas, elas são pessoas da mesma espécie, Homo sapiens. Mas elas são diferentes porque apresentam um diferente conjunto de proteínas. Você herdou do seu pai 23 moléculas de DNA. Você herdou da sua mãe 23 moléculas de DNA, formando 46 moléculas de DNA em cada célula, ou 46 cromossomos. A partir da nossa herança genética, nós produzimos as nossas proteínas. Diariamente, nós produzimos mais de 100 mil tipos de proteínas. Então, nós somos diferentes porque nós apresentamos, né, um diferente conjunto de proteínas. Podem ser as mesmas proteínas, mas isso vai mudar pela intensidade de melanina, determinando a cor da minha pele, pela intensidade de melanina, determinando a cor do meu olho, pela intensidade de proteínas musculares, determinando, de repente, uma força muscular que possa me trazer alguma vantagem atlética de competição. Então, veja, nós somos diferentes porque nós apresentamos um diferente conjunto de proteínas. Pessoas que envelhecem muito rápido, talvez são pessoas que deixam de produzir colágeno de maneira mais precoce, elastina de maneira mais precoce. Pessoas que demoram mais para envelhecer, provavelmente produzem colágeno de maneira mais eficaz, elastina de maneira mais eficaz. Quando você olha para a população, né, e a gente fala de característica, a característica é resultado de uma ou de um conjunto de proteínas. O que determina a nossa inteligência musical, a nossa inteligência para as exatas, a nossa inteligência para biológicas, para humanas, está relacionado ao resultado de uma proteína ou de um conjunto de proteínas, certo? Então, a gente tem aí essa parte teórica importante. E aí vamos, papo reto, falar do DNA e do RNA. O DNA, se você falasse, Giovanni, simplifica o máximo para mim. DNA, gente, ele está associado à hereditariedade. Se eu falar DNA, o DNA é a molécula da vida em relação à hereditariedade. Acabei de dizer, você herdou 23 moléculas de DNA do teu pai, você herdou 23 moléculas de DNA da sua mãe. Então, isso está associado à hereditariedade. Eu gosto de comparar o DNA como se fosse um livro de receita. Manja, o nosso DNA vem ali um monte de receita que nós chamamos de genes. Né? Gene é um segmento de DNA que contém uma receita para você produzir insulina, para você produzir hemoglobina, para você produzir mais de 100 mil tipos de proteínas. O RNA, ele já está associado mais a um operário, né? Ou seja, tem o RNA transportador, tem o RNA ribossômico, tem o RNA mensageiro. E o RNA, ele está associado à síntese proteica. Síntese entenda como produção de proteínas, tá? Mas a gente vai aprofundar mais aqui, tá? Não vamos ficar só no básico, não. Ácidos nucleicos, onde eles são localizados? O DNA é localizado principalmente no núcleo, mas nós localizamos o DNA fora do núcleo também, no citoplasma. A mitocôndria tem um DNA próprio, tá, gente? A mitocôndria tem um DNAzinho circular, semelhante ao plasmídio bacteriano. É um DNA que tem só 37 genes, é pouco, mas é um DNA que está lá dentro da mitocôndria. O cloroplasto é a mesma coisa. O cloroplasto também é uma organela que tem DNA próprio. Tanto mitocôndria quanto cloroplasto são organelas que são capazes de autoduplicação.
Gente, olha só que interessante. Reprodução é uma das principais características da vida. Nós só estamos aqui porque alguém reproduziu. Então, reprodução é uma das principais características de vida. Mitocôndria é capaz de se autoduplicar. Veja que eu não uso o termo reprodução, mas se eu pensar que mitocôndria é uma bactéria, ou já foi uma bactéria no passado, pela teoria endossimbiótica, a autoduplicação da mitocôndria é uma reprodução. Quando você começa a praticar alguma atividade física, por que aumenta o seu vigor físico? Porque você faz uma requisição para células do seu corpo, principalmente células cardíacas e musculares, para que elas aumentem a quantidade de mitocôndrias. Mais mitocôndria, maior produção de energia, maior produção de ATP. Só uma curiosidade, no músculo cardíaco, cada célula cardíaca apresenta em torno de 5 a 10 mil mitocôndrias. No músculo estriado esquelético também, nós temos em torno de 5 mil a 10 mil mitocôndrias presentes nas células musculares, cardíacas e esqueléticas. São células que têm, né, um gasto energético muito grande. E o RNA, gente? O RNA é encontrado no núcleo e no citoplasma. Né? Lembre-se que o RNA, ele tem aí, a princípio, 3 tipos de RNA, mensageiro, transportador e o ribossômico, né? Aqui nós temos, até ficou com o logo do antigo Sagrada Família, um cursinho de Ponta Grossa aqui, ó. Tem problema. Aqui nós temos o que nós chamamos de nucleotídeo. Se a base molecular de uma proteína é o aminoácido, a base molecular de um DNA, de um RNA, é o nucleotídeo. Gente, bem importante isso daqui. Se a parede da tua casa fosse o DNA, o tijolo é o nucleotídeo. Só para você entender que o tijolo é um monômero e a parede é, né, um polímero. O que é o nucleotídeo? O nucleotídeo ele é composto por um grupamento fosfato, uma pentose, que pode ser a ribose ou desoxirribose, e a base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina, guanina. Agora, sendo um pouco mais específico, qual a diferença de nucleotídeo e nucleosídeo? Nucleotídeo é a base fundamental de matéria aí orgânica que nós classificamos como ácido nucleico. É o tijolinho que forma DNA, é o tijolinho que forma RNA. Nucleosídeo, gente, é a parte que pode variar. A base nitrogenada pode variar? Pode. A pentose pode variar? Pode. A ribose no RNA, a desoxirribose no DNA. Quando você pega só pentose mais base, isso aqui é nucleosídeo. Ele pega a parte do nucleotídeo que pode variar. Fosfato não varia, gente. Fosfato é fosfato, tá? E uma curiosidade, tá? Por que o DNA, por que o RNA tem carga negativa? DNA e RNA tem carga negativa. Por quê? Por conta do grupamento fosfato, que é PO4 3-. Então, o DNA, o RNA, tem carga negativa por conta do grupamento fosfato. Beleza? Informação aí importante. Aqui uma animaçãozinha mostrando, né, fosfato, pentose, base nitrogenada. Lembrando que a pentose é um açúcar. Nós já estudamos que pode ser aí uma pentose, né, aqui de 5 carbonos. Então tem carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. O carbono 5 fica penduradinho aqui, né? Já que ele está aqui, o carbono 5 fica aqui, certo? Onde o fosfato fica ligado. E aqui nós temos um oxigênio, tá? Aí nós temos uma outra imagem, né? Só reforçando ali o que eu acabei de fazer, numerando cada carbono. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, tá? Açúcar de 5 carbonos nós chamamos de pentose. Então, você tem aqui uma ligação glicosídica. Normalmente a gente não fala dessa ligação glicosídica, mas é importante que você saiba que existe um nome para essa ligação entre a base e o açúcar. É uma ligação glicosídica. Vamos pegar essa pentose e vamos olhar a estrutura dela. Então, nós temos aqui, minha gente, carbono 1, carbono 2,
carbono 3, carbono 4, carbono 5. E aí, você tem aí, então, a estrutura dela. Aqui a gente tem a ribose, que é a pentose do RNA, e aqui nós temos a desoxirribose, que é a pentose do DNA. Eu quero que você preste atenção agora no carbono 2, da desoxirribose. E agora no carbono 2, da ribose. Veja que a ribose, gente, ela é C5H10O5. Enquanto que a desoxirribose, ela tem um oxigênio a menos. Vai faltar um oxigênio aqui. Se ela tem um oxigênio a menos, então nós teríamos a fórmula molecular dela, C5H10O4. Beleza? Esse é um dos motivos que faz com que o DNA seja mais estável. Quem tem um oxigênio a menos é menos reativo. Quem tem oxigênio a mais é mais reativo. Então, um dos motivos que fazem com que o DNA seja escolhido a principal molécula da vida é pelo fato da estabilidade do DNA, enquanto que o RNA é muito instável. A única forma de vida, ou forma diferenciada de vida, que pode ter o RNA como material genético principal é vírus, gente. Vírus, você tem vírus de RNA, como influenza, você tem vírus de DNA, mas quando você pensa em bactéria, fungo, alga, planta, animal, nossa matéria genética é DNA. Me parece que ter escolhido o DNA é mais seguro, porque o DNA é mais estável, tá? Um dos motivos do DNA ser mais estável é pelo fato de ter um oxigênio a menos. Vamos dar uma olhada nas bases nitrogenadas. Nós temos bases que são classificadas como bases púricas. As bases púricas, você pode lembrar dessa frase aqui, ó, água pura. Quais são as bases púricas? Vamos lá, minha gente. Deixa eu pegar uma outra cor de canetinha aqui. Opa, deixa eu voltar lá. As bases púricas. Nós temos como bases púricas adenina e guanina. Quando eu falei decore essas duas palavras aqui, água pura, adenina e guanina são púricas. Outra coisa, adenina e guanina têm 2 anéis na sua estrutura. Estão presentes tanto no DNA quanto no RNA. Agora, as bases pirimídicas. Bases pirimídicas, gente, são aquelas bases que têm apenas um anel na sua estrutura. A timina, ela é exclusiva do DNA, enquanto que a uracila, ela é exclusiva do RNA. Então, aqui a gente tem, na mesma tela, né, as bases púricas, duplo anel na estrutura química, e as bases pirimídicas, único anel na estrutura química, lembrando que uracila é exclusiva do RNA e a timina exclusiva do DNA. Eu quero que você observe nessa imagem a estrutura do DNA. Olha aqui. Aqui tem um fosfato, aqui tem uma pentose e aqui tem uma base nitrogenada. Aqui tem um fosfato, aqui tem uma pentose e aqui tem uma base nitrogenada. Fosfato, pentose, base. Fosfato, pentose, base. Então, a gente tem aqui uma fita do DNA, tá? Uma fita do DNA. Qual é o carbono que está apontando aqui para cima? É o carbono 5. Então, a gente vai chamar essa extremidade de 5 linha. Qual é o carbono que está apontando aqui para baixo? É o carbono 3. Então, a gente vai chamar essa extremidade de 3 linha. Então, aquela história que o sentido da vida é 5 linha, 3 linha, vem daqui. Na estrutura do DNA, vamos lá, ó. Fosfato, pentose, base. Fosfato, pentose, base. Fosfato, pentose, base. Fosfato, pentose, base. Veja que eu estou aqui observando os nucleotídeos. Olha o carbono 3 aqui, apontando para cima. Então, essa extremidade é o carbono 3 apontando para cima, é extremidade 3 linha. Olha o carbono 5 da pentose aqui apontando para baixo, essa extremidade é o carbono 5.
O que eu observo em relação à estrutura do DNA, gente? DNA é formado por duas fitas. O DNA, a adenina sempre liga com timina, guanina sempre liga com citosina, então você pode lembrar Aguinaldo Timóteo Gal Costa, né? Adenina e timina, você tem duas ligações de hidrogênio. Guanina e citosina, você tem 3 ligações de hidrogênio. Pergunto para vocês, qual é mais fácil a gente quebrar? É mais fácil quebrar a ligação entre adenina e timina, que só tem 2 ligações de hidrogênio. É mais difícil quebrar guanina e citosina, porque são 3 ligações de hidrogênio. Como que você liga uma base contra base? Ligações de hidrogênio. Como que você liga o nucleotídeo de cima com o nucleotídeo de baixo? Uma ligação que nós chamamos de ligação fosfodiéster. Tá, gente? Detalhe, a ligação fosfodiéster, ela não desnatura. Quando você aquece o DNA, o que desnatura, o que rompe é a ligação de hidrogênio. Você separa a fita do DNA, daí tem lá na biotecnologia que a gente chama de PCR, né? Onde você usa uma técnica para abrir o DNA por desnaturação, por aumento de temperatura, beleza? Então, quando você desnatura o DNA, não acontece nada com a ligação fosfodiéster. Giovanni, o que é a ligação fosfodiéster? É essa ligação que eu estou apontando aqui, gente. É uma ligação entre nucleotídeo de baixo e nucleotídeo de cima. Essa ligação, ela usa o fosfato como ponte. Então, a gente tem aqui ligação fosfodiéster. Dando detalhe para a ligação fosfodiéster, observe, nós temos aqui, né, a parte de baixo, nós temos aqui a parte de cima. E aqui, então, fosfato, pentose, base. Né? Observe que o carbono 3 linhas de lá vai estar ligado com 5 linhas de cá, a partir do grupo fosfato. Essa ligação é uma ligação covalente, chamada, né, de ligação fosfodiéster ou ligação ácido fosfórico pentose, né? Dificilmente usa esse termo, tá, gente? Normalmente a gente usa o termo ligação fosfodiéster, né? Mas entre o ácido fosfórico pentose, a gente vai denominar, então, de ligação fosfodiéster. O pareamento entre as duas fitas é através de ligações de hidrogênio, como eu mencionei, estabelecidas entre as bases nitrogenadas. Adenina e timina, 2 ligações de hidrogênio. Guanina e citosina, 3 ligações de hidrogênio. Para a gente ir caminhando para o final dessa primeira aula, nós temos aqui, então, adenina ligando com timina, ligações de hidrogênio, 2 ligações. Guanina ligando com citosina, 3 ligações. A replicação de maneira simples. Replicar é você imaginar um DNA roxo, como a gente está observando aqui, e esse DNA, ele abre. Como que ele abre, Giovanni? Ele abre por uma enzima chamada helicase. Existe uma enzima chamada helicase. Qual é o papel da helicase? O papel da helicase é quebrar as ligações de hidrogênio. Então, ela vem aqui, vem quebrando essas ligações de hidrogênio. Uma vez que você abre as duas fitas, vem uma enzima chamada DNA polimerase. O que a DNA polimerase faz? Ela pega novas bases e ela vai ligar. Se aqui tem uma adenina, que ela coloca uma timina. Se aqui tem guanina, que ela coloca citosina. E assim, sucessivamente. Giovanni, de onde vêm esses nucleotídeos? Vem da sua alimentação. Nucleotídeo vem da nossa dieta, né? Do que você come. E aquilo que você come, que era um ser vivo, uma planta, ali tem nucleotídeo, gente. Né? Então, se tem que a replicação, ela é semiconservativa. Ela não é disruptiva, ela não é conservativa. A replicação, ela é semiconservativa. Por quê? Porque você mantém uma fita original e você produz uma nova. Uma fita original e uma fita nova. Gente, fazer cópia do original é menos prejudicial do que fazer cópia da cópia. O segundo motivo pelo qual o DNA é mais estável, como que você copia DNA? Você copia DNA a partir de uma fita original.
Quando a cópia é feita a partir do original, a chance de acontecer alguma mutação é menor. Então, o DNA sofre menos mutação. Enquanto que o RNA, galera, ele é mais instável. Por quê? Porque ele é uma única fita. Quem é solteiro, quem é sozinho, quer se ligar com alguém, né? Normalmente. Então, essa fita de RNA, que ela é única, ela tá louca para reagir com alguém. E isso faz um segundo motivo pelo qual o RNA é instável, tá? Aqui a gente vê o papel da helicase, é um nome importante para vocês lembrarem. A helicase quebra as ligações de hidrogênio. O nosso DNA, cada molécula de DNA nossa, né, quando a gente pensa ali, quantos nucleotídeos formam o DNA? Você vai ter 3 bilhões de nucleotídeos para formar o DNA. Então, aqui, de uma maneira um pouco mais detalhada, né, uma vez que abriu a fita de DNA, uma vez que você abriu essa fita, pode ser por desnaturação, pode ser pela helicase, né? A DNA polimerase, ela vem e sintetiza a nova fita. Como que ela faz isso? Onde tem adenina, ela coloca um nucleotídeo de timina. Onde tem guanina, coloca um nucleotídeo de citosina. Então, a replicação, ela é semiconservativa. E a transcrição? Transcrição, gente, nada mais é do que você copiar o DNA, só que na linguagem de RNA. Para isso, você precisa abrir o livro de receita. Abriu o DNA, você agora vai usar uma enzima chamada RNA polimerase. A RNA, né, polimerase, o que ela faz? Ela vai escrever uma fita de RNA. Se ela vai escrever uma fita de RNA, não tem timina, tem uracila. Então, se você lembrava que no DNA era A com T, no RNA é A com U, né? Então, se aqui tem A e eu quero produzir um RNA, aqui tem que ser uracila. Citosina, guanina, né? Timina, adenina. Ah, mas timina... Não, timina é na fita original. Na fita nova, não tem timina, tá? E aí, galera, a partir do DNA, a gente tem aí, então, a produção de RNA. A partir do RNA, a gente pode ter a síntese proteica, né? Como que faz a síntese proteica? Produzindo um RNA mensageiro aqui. Legal? Aqui, para a gente fechar, ó, transcrição, a RNA polimerase, ela abre a fita de DNA. Então, agora, cuidado, gente. Na replicação, quem quebra as ligações de hidrogênio é a helicase. Agora, na transcrição, quem quebra as fitas, quem abre ali quebrando as ligações de hidrogênio, é a RNA polimerase. Polimerase. Beleza? A RNA polimerase, ao mesmo tempo que ela abre a fita, ela sintetiza a molécula de RNA. E o que a gente faz com esse RNA, Giovanni? Esse RNA, ele vai servir de leitura para o ribossomo. Então, o ribossomo vai traduzir aqueles códigos, né, a gente chama de códon, produzindo proteínas. É lógico, gente. Nós vamos ver isso aqui com muito mais profundidade, tá? Observe essa animação aqui, ó. Replicação do DNA. Você tem a fita original, sentido 5' 3', né? Antiparalela. A partir de um DNA, você vai produzir 2 DNA. Como? Vamos ver. A helicase vem, quebra as ligações de hidrogênio. Uma vez que a helicase abriu a fita, agora vem a DNA polimerase. Só que a DNA polimerase, ela é limitada, porque ela só caminha no sentido 5', 3'. Então aqui, gente, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Aqui, como a extremidade é 3', nesse sentido aqui ela não caminha, por isso que precisa colocar primers aqui. Aí sim a DNA polimerase consegue, então, caminhar no sentido 5', 3'. Por isso que a gente diz que o sentido da vida é 5', 3'. Por quê? Porque a DNA polimerase, ela só copia DNA
no sentido 5 linha, 3 linha. Observe que na fita de cima, ela conseguiu fazer diretamente, porque se essa extremidade aqui é 3, aqui é 5, né? E no sentido 5 linha, 3 linha, tá tudo certo. Já no sentido 3 linha, 5 linha, precisa do primer. Mas calma que a gente vai ver com detalhe agora. Esse, digamos assim, né, é o ápice da replicação. Eu tenho aqui uma fita de DNA aberta. Aqui você está vendo uma enzima chamada topoisomerase. A topoisomerase, gente, ela também é chamada de DNA girase. Qual que é o papel da DNA girase? É ir girando o DNA. Imagina o DNA como duas cordas. É ir girando esse DNA, galera, para que essas fitas elas não se atrapalhem, né? Elas precisam estar retinhas aqui, né? Então, quem faz isso é DNA girase. Aí você tem o quê? Você tem a fita aberta através da helicase que quebrou, né? Ali as ligações de hidrogênio. A helicase quebra as ligações de hidrogênio. Abriu a fita. Se aqui em amarelo a extremidade é 3 linha, você vai produzir no sentido 5 linha, 3 linha. DNA polimerase sintetiza tranquilamente no sentido 5 linha, 3 linha. Agora, lá em cima não, gente. Se aqui a extremidade é 3 linha, né? A DNA polimerase, ela não vai conseguir caminhar nesse sentido. Então aqui precisa dos fragmentos, aqui precisa dos primers. Uma enzima, né, chamada de DNA primase, ela vai colocar aqui o quê? Ela vai colocar ali os primers. E aí, esse primer, eu gosto de comparar o primer como se fosse aquele cara do aeroporto que sinaliza para o piloto onde que ele tem que estacionar, né? Então, a DNA primase, ela vai colocar primers para que a DNA polimerase consiga se localizar. E ela vai sintetizando ali por fragmentos. E esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki. Veja, a DNA primase, ela coloca o primer, mas esse primer precisa ser substituído no final. Quem substitui esse primer é a DNA ligase, que vai ligar os fragmentos de Okazaki para que você termine com duas fitas. Olha essa animação aqui agora, para a gente terminar a aula. Ver se não vai automático. Espera aí. Vou pegar minha canetinha aqui. Deixa eu finalizar aqui. Vou descartar. Aqui. Agora vai. When DNA replicates, its strands are separated by the enzyme helicase. Single-stranded DNA binding proteins keep the strands from reannealing. One DNA strand encodes the leading strand, which forms from its 5' to its 3' end, using DNA polymerase III. No problem here, but the lagging strand presents problems. It has to form from 5' to 3' too. It forms in pieces called Okazaki fragments. First, an RNA primase lays down an RNA primer. Then, DNA polymerase III lays down new DNA. The process repeats again and again. DNA polymerase I replaces the RNA primers with DNA. Finally, DNA ligase links the Okazaki fragment. Beleza, gente. O que eu quero te mostrar aqui é o que a gente viu aqui em 2 dimensões, né? A gente vendo naquele vídeo.
Então, quais são as enzimas importantes aqui? Nós temos a topoisomerase, que é aquela que distorce a fita, também chamada de DNA girase. Nós temos a helicase, que quebra as ligações de hidrogênio. A DNA polimerase, que copia a fita de DNA. E aí, na fita, que ela não é contínua, a gente tem a cópia a partir dos fragmentos de Okazaki. E aí, a DNA polimerase, como ela é limitada, ela não caminha no sentido 3 linhas, 5 linhas. Nessa fita aqui de cima, veja, ela tem que fazer por fragmentos. Esses fragmentos, nós denominamos de fragmentos de Okazaki. Só que depois, a gente precisa substituir o primer. E aí a gente substitui esse primer a partir da DNA ligase, tá? Beleza, gente? Então, eu vou parar na parte da replicação, porque daí a parte de síntese proteica, ela é importante que a gente veja com calma também, tá? E aí eu vou dar um intervalinho para vocês aqui de 4 minutos, 14h46 agora, 14h50 nós voltamos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, sinaliza para mim aqui, tá bom? Nós já voltamos, gente. 4 minutinhos aí.